Deus está de olho nessa nação. Em uma ocasião, Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, estava orando pelas nações, e eles colocavam as bandeiras na frente dele, e cada bandeira ele orava: Senhor, abençoa os Estados Unidos, Senhor, abençoa a Colômbia, Senhor, abençoa. E ele ia falando o nome das nações. Mas quando ele viu a bandeira brasileira, o Billy Graham parou e disse: essa é a próxima nação que vai evangelizar o mundo. Escute, Brasil, essa mensagem está sendo transmitida para muitos lugares. Eu não estou aqui só pregando para vocês que estão aqui. O Brasil é a próxima nação que vai evangelizar o mundo. Deus está de olho nessa nação. Nós não estamos aqui, família do reino, para ter uma igreja legal em Balneário Camboriú. Essa é uma igreja que Deus chamou para alcançar 50 nações, para a transformação de nações. Diga comigo: Deus me chamou para ser um transformador de nações. Parece que você não acreditou. Ele me chamou. Está transformando nem tua casa, né? Eu sei. Mas diga assim: Deus me chamou para transformar nações. Creia nessa palavra. Aleluia. Nós precisamos, no Brasil, que Deus levante grandes empresários, grandes missionários, como Deus fez na Coreia, em apenas 50 anos transformaram uma nação. O Brasil pode ser transformado também. Aleluia. Glória a Deus. Você está preparado? Por que que Deus abençoa? Como receber a bênção de Deus? Pergunte para mim, apóstolo. Como eu posso receber a bênção de Deus? Todo mundo que está aqui quer a bênção de Deus, senão você nem estaria no culto, não é verdade? Todos nós queremos ser abençoados. Quem quer ser abençoado? Provérbios 10, 22 explica o que é a bênção de Deus. Coloca lá Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Uau! Quem quer isso? Fui eu que inventei ou foi Deus que está falando? Deus que está falando que Ele quer enriquecer você. 3 amém. O resto vai ficar pobre até morrer. Deus quer enriquecer você. Você quer? Então me pergunte como, pastor? A pergunta não é querer todos queremos a bênção de Deus. A pergunta é como, por quê? Qual é a motivação de Deus? O que Deus quer fazer na terra? Primeira coisa, se você esquecer tudo que eu falar hoje, eu quero que você lembre apenas dessa frase: a riqueza no reino de Deus não é uma conquista, é uma responsabilidade confiada. Se você só pegar isso e ir embora hoje, você já recebeu tudo o que precisava. Só que eu tenho muito mais para dar ainda. Diga comigo: a riqueza no reino, a bênção no reino, não é uma conquista, é uma responsabilidade confiada. Então a pergunta não é se você é capaz de conquistar, a pergunta é se Deus é capaz de confiar em você. Lucas 16, 11. Será que Deus é capaz de confiar em você? Meu é o ouro e minha é a... Se é dele, ele dá para quem ele quiser. E às vezes você fica aí ignorante, falando: Deus, mas por que que o Senhor dá para o ímpio? Por que que você dá para aquele que é mundano? Tem uma resposta para te dar. Porque mesmo sendo ímpio, mesmo sendo mundano, ele administra bem as riquezas e gera emprego e transforma vidas. E você não muda a vida nem da tua mulher.
Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará? Não está dizendo conquista, está dizendo o quê? Quem vos confiará as verdadeiras? Diga comigo, no reino, a riqueza não é uma conquista, é algo que Deus confia. Deus quer confiar em alguém essa manhã. Deus quer confiar grandes coisas para você. Se você não for fiel no pouco, você jamais será fiel no... Deus não pode confiar a você as verdadeiras riquezas se você não for fiel nas coisas simples, nas coisas pequenas, no teu dia a dia. Quem está entendendo? Agora, muita atenção. Aleluia. A bênção não é um instrumento, escute isso. A bênção não é um instrumento de consumo, é um instrumento de missões. Acho que de manhã demora, por isso que eu vou deixando umas pausas assim. A bênção não é um instrumento de consumo. A bênção é um instrumento que Deus te dá para fazer missões, cumprir propósitos. Você quer a bênção? Mas se você quer a bênção para consumir, você nunca vai ter. Mas se você quiser a bênção para ser uma bênção. Gênesis 12, 1 ao 3, vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma... Diga comigo, Deus abençoa, para que eu seja uma bênção. Diga comigo, o propósito da bênção é ser uma bênção. O propósito da bênção é ser uma bênção. Teu nível de comprometimento para ser uma bênção é o nível de quanto Deus pode te abençoar. Eu gosto é assim, faz igual a ele, tá? Vou fazer de novo, tá? Teu nível de comprometimento em ser uma bênção é o nível de quanto Deus pode te abençoar. Quanto você está disposto a ser uma bênção? Qual que é o teu nível de comprometimento de ser uma bênção? Você está comprometido em ser dizimista? Você está comprometido em semear em missões? Você está comprometido em mudar a vida do pobre? Você está comprometido em ser um sender? Você está comprometido em ser um primiciante? Você está comprometido em fazer a tua igreja alcançar as nações? Ou você está só comprometido com as suas coisas egoístas? Seu nível de comprometimento em ser uma bênção determina quanto Deus pode te abençoar. Repita comigo, Deus não abençoa consumidores, Ele abençoa distribuidores. Sem café eu estou assim hoje, irmão. Ontem trouxeram café na hora errada, hoje que era para trazer não trazem, mas tudo bem. Diga comigo, Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Pastor, onde está a explicação desse mistério? Você já viu esse texto? Acha aí para mim, Deus dá pão. Eu acho que é lá em 2 Coríntios, capítulo 9, por ali. Deus dá pão ao que?
e semente ao que? Tem gente que só come o pão. E Deus é tão bom que te dá. Mas sabe como é que é o pão? O pão na Bíblia é o maná. Podia guardar o maná do dia para o outro? Então, você só podia comer a tua porção diária. Tem gente que só vive com a porção porque ele é comedor. Não, ele é consumidor. Ele é comedor de pão. Então Deus dá o que para ele? Pão. Só que o pão, na Bíblia, não podia guardar para o outro dia. O pão era para aquele dia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá pão para... Então ele dá pão para quem come, mas ele dá semente para quem? Então se você é consumidor, você vai ter o pão de cada dia. E não vai faltar. Mas isso não é abundância. Quando eles tentavam guardar o maná, no outro dia fazia o quê? Estava cheio de bicho, estava estragado. Tem gente que está feliz só com o pão. Tem gente que faz 20 anos que é crente, o máximo que ele chegou na vida dele foi pagar os boletos. E está feliz. O Senhor, graças a Deus, paguei o boleto. Tem gente, irmão, olha o nível da pessoa. Obrigado, Jesus, porque eu paguei boleto. Porque ele é comedor de pão. Então Deus deixa ele pagar os boletos, só isso. Esses são extremamente... Imagina quem está devendo, irmão. Mas você vai entender a bênção quando você entender que Deus, aleluia, Ele não abençoa o consumidor, Ele abençoa o distribuidor. Ele dá semente ao que? Aí nós estamos falando de uma bênção ilimitada, ilimitada, ilimitada. Eu estou dizendo, o semeador não tem limite de quanto ele vai colher. Ele coloca limite de quanto ele quer semear. Acho que você não pegou, irmão. A bênção do semeador é ilimitada. É ele que decide se ele vai semear 10, 5, 20 ou 1000. Então nunca julgue a colheita de alguém se você não viu a semente que ele plantou. Tem gente que fica, sei por que fulano está tão abençoado e eu não? Porque fulano, ele se comprometeu em ser um distribuidor. Tem gente que na hora da oferta que nem levanta, irmão. Vai para o banheiro. Mas tem gente que vem com os 5 envelopes, parece que está jogando baralho, irmão. Eu falei, meu Deus. Porque ele é distribuidor, ele vem com o dízimo, com a oferta, com a primícia, com o voto, com a semeadura. Ele ainda é um sender e quer ser um Arimateia. E quando o pastor pede uma oferta para qualquer coisa, ele é o primeiro a estar lá. Aí Deus disse, esse é semeador. Então a bênção para ele é Aplauda o Senhor Jesus nessa manhã. Segunda Coríntios 9:8. Para que é a bênção de Deus? É uma responsabilidade, irmão. Deus não dá algo valioso para a gente irresponsável. Você pegou, não? Quem aqui colocaria o seu carro para o teu filho de 7 anos dirigir? O carro não é uma bênção? Mas você daria o carro para alguém irresponsável? Exatamente, a bênção de Deus é uma ferramenta muito poderosa e Deus só pode dar para a gente madura. Deus só pode dar para a gente comprometida. Deus só pode dar para a gente que tem aliança com Ele. Não está saindo, acho que engordei. Deus só dá para quem tem. Tem gente que não tem aliança com Ele. Tem gente que gosta de Deus. Eu gosto de Deus. Vou no culto de vez em quando. Quando eu estou mal, eu escuto um louvor. Isso é aliança? Responsabilidade tão grande. Deus, antes de abençoar Abraão, fez um pacto, uma aliança com ele.
Antes de abençoar Isaac, fez uma aliança com ele. Antes de abençoar Jacó, fez uma aliança com ele. E Deus quer fazer uma aliança contigo. Qual nível de comprometimento você tem com ele? A Bíblia diz que o homem de duplo ânimo, não pense ele que receberá qualquer coisa de Deus. Acha o versículo aí, porque esse dói mais que todos até agora. O homem de duplo ânimo, não pense ele que receberá qualquer coisa de Deus. Olha lá. Em algumas versões diz duplo ânimo, nesse diz coração dobre. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Aí agora eu quero que você ache onde diz que Deus não vai dar nada para ele. Eu vou achar aqui. Primeiro que eles. O versículo que diz que Deus não dá nada para o homem que tem duplo ânimo. Vamos ver se eu acho. Tiago 1,6. Você pulou lá na frente. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte. Olha o 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Não pensa que Deus vai te dar uma bênção constante se você é inconstante. Quem quer uma bênção constante? Quem quer um fluida? 20 anos de glória. 50 anos de bênção. Você tem que ser constante. Então diga comigo, a bênção não é uma conquista. Presta atenção. É um encargo de confiança. Deus dá para quem Ele quiser. E Ele dá para quem Ele confia. Deus está te abençoando hoje, nessa manhã. Aleluia. Mateus 6. Vamos ler, eu não li ainda, né? 2 Coríntios 9:8. Coloca lá de novo. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, olha só como é que é a bênção de Deus. Ele te faz ter a graça para você ter tudo sempre. E tendo toda essa suficiência é só suficiente. Então é para mim, suficiente. Agora, abundeis para toda boa. Então presta atenção. Deus te dá o suficiente para você, mas Ele só faz abundar se é para você fazer boas obras para mudar a vida de outros. Você tem o suficiente, parabéns. Quer abundar? Então essa abundância é para fazer boas obras. Quer saber quanto que Deus vai te abençoar? Quem quer saber? Quantas pessoas diariamente agradecem a Deus pela sua vida? Tem gente que só te amaldiçoa o dia inteiro. Tem gente aqui que ninguém agradece a Deus pela vida dele. Tem gente que fala assim, que morra essa praga. Quantas pessoas agradecem a Deus pela sua vida diariamente? Tem gente que uma pessoa agradece a Deus. Assim, é a mãe dele ainda.
Você só vai abundar se é para fazer boas. Tem gente que no momento que ele abunda, ele gasta com droga. No momento que ele abunda, ele compra uma garrafa de uísque. No momento que abunda, ele contrata uma prostituta. No momento que abunda, ele vai para o lugar da gandaia. Você sabia que Deus já testou muita gente aqui? Me abunda, Senhor, faz abundar. E Deus vai lá e fala, então toma, vamos ver o que você vai fazer. Aí você vai, enganei a Deus, enganei o pastor, enganei todo mundo. Quantos que eu já vi aqui que acham que enganaram a Deus? Deus te dá abundância, às vezes, só para ver o que você vai fazer. Você está lá trabalhando, ralando, ganhando seus R$2.000, sofrendo. Aí, do nada, Deus vem, pum, põe 20 mil na sua mão. Esse pastor não pode saber. Esse o dízimo não deu. Não, o dízimo, ele dá o dízimo ainda dos 2.000, ele não dá dos 20 mil, não. Aí Deus falava assim, não posso confiar em você. Era só um teste, porque ele estava pronto para te dar 2 milhões. Agora você voltou lá para trás. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Quem quer ser abençoado, levanta a mão. E diga assim, Senhor, prepara o meu coração para ser uma bênção. Aleluia! Escute, irmão, o motivo pelo qual Deus te abençoa é apenas para você ser uma bênção. E tu serás uma bênção. Abraão, te abençoarei e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que eu tenho sido abençoado, irmão? Porque eu tenho tentado abençoar o máximo de pessoas na face da terra. Eu tenho escrito livros, tenho traduzido para o espanhol, agora para o francês, depois para o inglês, mandando livros para o mundo, para que o mundo inteiro seja abençoado. Fazemos eventos, cruzadas, milagres, salvação, formação, alunos da Exousia School. Tenho 10.000 alunos na minha escola teológica que estão sendo transformadas. Eu quero ter 1 milhão de alunos para que o mundo inteiro seja abençoado pela palavra que sai desse púlpito. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção para de fluir. Os discípulos do Samuel estão tudo aí. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção para de fluir. Diga comigo, a prosperidade verdadeira visa a transformação das nações. Você não pode dizer que ama a Deus e não ama as almas. Inclusive, eu vou até descer aqui para vocês entenderem que é bravo o que eu estou falando. Inclusive, eu posso medir o quanto você ama a Deus, vendo o quanto você ama as almas dele. Eu amo a Deus, mas não gosto de gente. Ih, irmão, teu amor é falso. Eu posso medir, pastor Adriano. Tudo eu consigo medir o quanto você ama a Deus, vendo o quanto você ama a criação dele. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhinhas. Assim como tu me amas, o nível que tu me amas é o quanto você vai amar as minhas ovelhas. Quanto você ama as ovelhas, quanto você ama os pobres, quanto você ama os perdidos, é esse o nível de amor que você tem para com Deus. Não me diga que você ama a Deus e não ama a igreja. É a mesma coisa que falar para mim assim, eu gosto de você, cara, mas odeio a tua esposa, tu vai tomar uma na tua orelha. Nunca diga, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. Cuidado, não toque na igreja do Senhor Jesus.
Quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a Deus serve a igreja. Quem ama a Deus cuida da igreja. Quem ama a Deus protege a igreja. Quem ama a Deus não fala mal da igreja. Deus e a igreja é um pacote só. Eu, minha esposa, é um pacote só. Ou você ama nós dois, ou você não ama nenhum. E se você congrega aqui e gosta de mim, não gosta da minha mulher, já pode procurar outra igreja. Ai, a pastora eu não gosto. Ou você ama a Deus e ama a igreja, ou você não ama nenhum dos dois. Como que... Deixa eu ler um texto para você. Respira. Vou pregar mais bonitinho, vai. Tem visitante hoje. Mateus 6,33. Rapaz, agora eu vou pregar bem. Eu acho que eu estou pregando bem hoje, irmão. Está preparado? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas. Eita glória! Diga comigo, o propósito da riqueza é investir no reino. Diga comigo, Deus prioriza quem prioriza o reino. Deus prioriza quem prioriza? Buscai primeiro o quê? Irmãos, Deus está procurando gente louca pelo reino. Deus está procurando gente que ama o reino, louca pelo reino, que quer ver o reino de Deus avançar, que quer ver o reino de Deus crescer, que prioriza o reino. Primeiro o reino, primeiro o crescimento da igreja, primeiro a salvação de almas, primeiro as coisas de Deus. E as demais coisas financeiras, não diz que você as terá que conquistar, elas serão confiadas a você, acrescentadas a você. Ei, não diz a Bíblia que que Salomão foi atrás de conquistar riqueza? Porquanto não me pediste riqueza, mas me pediste o que pediste, que vocês sabem que ele pediu, entre elas sabedoria. Receba também riqueza. Ei, o homem mais rico do mundo não conquistou a riqueza, foi apenas confiada a ele. Um acréscimo. Não. O homem mais rico do mundo não ficou rico porque conquistou, mas ficou rico porque Deus colocou apenas como um acréscimo. Se nada está sendo acrescentado na sua vida, revise bem suas prioridades. Quer que Deus acrescente? Quem quer os acréscimos de Deus? Quem quer os acréscimos igual de Salomão? Deus precisa mudar a mente da igreja. A culpa não é sua. Nessas últimas 2 décadas, uma falsa pregação da prosperidade entrou no Brasil. E você ouviu muitos pastores falsos, pregadores, coaches, subirem no púlpito e iludir a igreja. Não, porque Deus quer te dar Mercedes, porque Deus quer te dar carro, que Deus quer glorificar você. Meu irmão, Deus não tem nada para te glorificar, não. Deus quer glorificar o reino dele. Então, se você prioriza o reino, Deus prioriza você. Tua capacidade de ser abençoado é tua capacidade de abençoar.
A pergunta não é quanto você recebe, a pergunta é quanto você é capaz de dar. Deus não mede prosperidade com quanto você recebe. Deus mede prosperidade com quanto você é capaz de doar. Quantas pessoas dão graças a Deus pela sua vida? Esses dias subiu aqui um rapaz que fez Legendários comigo, vocês lembram? Ele sentou do meu lado assim, ele estava em outro grupo dos Legendários. Aí ele falou, pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu falei, não estou. Ele falou, eu estava tendo um dia muito ruim. Fazendo Uber, era a última chamada e você me chamou. Naquela época a corrida era R$4,90. O senhor me deu R$50, eu fui para casa chorando, feliz. Passaram-se anos. Por causa de R$50, ele está agradecendo a Deus pela minha vida até hoje. Toda vez que alguém diz assim, obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoa. Eu dou oferta na rua só para ouvir Deus te abençoe. Estava lá em São Paulo agora com a minha esposa no casamento. E aí nós fomos no shopping. Aí eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu não senti cheiro nenhum, nem de xixi, nem de número 2. Cheiro de perfume. E tinha um senhor limpando. Aí eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Não vou falar para você o que era. Você não tem que saber dessas coisas. Chamei aquele senhor, glória a Deus, né? Chamei o senhor que estava limpando o banheiro. E falei, eu já estava preparado assim. Eu falei, eu quero mandar um pix para você. Aquele senhor estava assustado assim. Aí eu digitei o pix, mandei para ele. Eu falei, Deus te abençoe. E ele, Deus te abençoe. Eu só queria ouvir aquilo. Deus te abençoe. Deus me abençoa. Até hoje ele deve, toda vez que ele vai limpar, ele deve lembrar de mim e dizer, Deus abençoe aquele homem lá. Quem aqui já foi abençoado pela minha vida e você diz assim, Senhor, abençoa o pastor? Quem aqui já orou por mim? Quem já aleatoriamente falou assim, Senhor, abençoa o meu pastor? E Deus está me abençoando. Porque eu sou uma bênção para a sua vida. Eu prego para você, eu ensino para você. Deus me usa para curar enfermos, expulsar demônio, libertar, transformar a vida, restaurar famílias, ativar ministérios, ativar destinos, abençoar famílias, abençoar empresas, destino profético. E eu quero te dar ainda mais. O dia que você parar de ser uma bênção, a bênção vai parar de fluir na sua vida. Pergunte para mim, pastor, para que Deus abençoa? Para você ser uma bênção. Ter um nível de comprometimento. Para ser uma bênção, é um nível de abençoado que você será. Vamos ler Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir Até agora eu falei por que Deus abençoa, sim ou não? Deus abençoa para a gente ser uma. E agora, como que Deus abençoa? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se você ler o contexto, Deus está dizendo assim, vocês não estão abençoados porque vocês não estão priorizando a minha casa. Comece a priorizar a minha casa e eu vou começar a abençoar vocês. É a mesma coisa de
Mateus 6,33, buscar primeiro o reino. Então Deus diz, agora tragam os dízimos à casa do tesouro, onde estão os sacerdotes, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele faz uma promessa. Se eu não vos abrir as... Bom, eu pesquisei no hebraico e realmente é janela, irmão. Aí eu fiquei ruim. É errado esse negócio. Se você compra um sofá, você compra um guarda-roupa, e o guarda-roupa chega na sua casa, ele entra pela janela ou entra pela porta? Por que o senhor vai abrir a janela e não abre a porta? Para que é usada a janela? Alguém me explica aí. A gente usa a janela para quê? O que mais? Para ver, não é? Para ter visão. Janela tem uma explicação. Diga comigo, visão. O problema é que muita gente acha que quando Deus vai abençoar ela, que ela vai acordar de manhã e vai ter um dinheiro na conta dela. Não é assim que funciona. Deus vai abrir a sua visão e vai deixar você ver o que ninguém está vendo. Pode deixar. É bom que eu apoie aqui. Abre as janelas, Lucas. Olha que loucura. Janela é só feita para ver, não é para entrar a mercadoria. A mercadoria entra pela porta. Então Deus não está falando que Ele vai trazer as coisas, Ele vai abrir a sua, e Ele vai deixar você ver. Você já viu aqueles filmes? Ou essas conversas de viajantes que viajam no futuro, para o futuro? Bom, se existisse viajante no futuro, todos eles iam ganhar na loteria. Sim ou não? Imagina, você vai, né, a loteria amanhã, você viaja no futuro, você vai lá no amanhã, descobre o número, volta aqui e põe o número. É ou não é? Parece bobagem, né? Mas é isso que acontece. Deus deixa você ver o futuro. Deus deixa você entender coisas. Visão. Que vai trazer relacionamentos, empresas, coisas. Tem gente que fala assim, apóstolo, o senhor tem uma visão. Não é eu que tenho essa visão, Deus me deu essa visão, sabe por quê? Porque eu levo todos os meus dízimos nessa casa do tesouro, eu sou comprometido com o crescimento do reino. Escute, eu não dou 10% por mês. Eu já estou dando mais de 50% do que eu ganho por mês. O meu objetivo é chegar em 90% por mês. E Deus abre a minha. Eu trouxe aqui uns pastores, na quinta, na sexta, para fazer um tour pela igreja. Que vocês conhecem isso aqui, mas se você não sabe, além desse prédio, nós temos tem outro prédio aqui na frente, tem outro prédio ali na frente, tem casa aqui, tem prédio no Tabuleiro, tem prédio lá na Uganda e tem prédio lá na 2300 e mais de 100 funcionários a tempo integral. É grande. Nós somos a igreja que mais gera emprego em Santa Catarina. E eu fui mostrando o ecossistema. Os alunos que moram aqui, a Exousia Music, a Exousia Ministerial, a Exousia Mercado Digital, a Exousia Terceiro Setor, a Senders, como que a Senders funciona, a Igreja Sem Fronteiras, o call center, e os pastores, a única coisa que falam assim, meu Deus, que... Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa colocar dinheiro nessa conta, Ele só dá uma visão. Essa visão pode gerar tudo o que você imaginou. Essa visão pode te dar tudo o que você nunca imaginou. Deus abre as janelas e você vê o que ninguém vê.
quando abri essa igreja, alguns pastores, antes de eu abrir, eu falava que ia começar a obra aqui em Balneário. Pastores famosos, tá? Com todos vocês conhecem eles. Famosos. Olhavam para mim e falavam assim: Medina, não faça tal coisa. Vai para o Nordeste. Vai para outro lugar. Balneário tem pouca gente, tem muita igreja. O povo lá não vai no culto. Pastores famosos que você conhece. Tem nome e sobrenome que podia falar aqui. Não vou falar, vai ficar curioso. Falava: não abre igreja, Medina, em Balneário. E se abrir, abre do outro lado da BR. Lá não dá certo. Aí eu só ficava olhando para eles assim: você não viu o que eu vi? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira manifestação da bênção de Deus é direção divina. Provérbios 14, 12, olha que tristeza. Assim vive a maioria das pessoas. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da... A maioria das pessoas vive assim: não, eu achei que eu estava indo certo, eu achei que aquela sociedade ia dar certo, eu achei que a minha empresa ia dar certo, eu achei que se eu estudasse tal coisa ia dar certo. E tem gente que já passaram 20 anos e está andando em círculo, achando muita coisa. Não tem coisa mais triste do que olhar para a tua vida e ver você andando em círculos. E nada dá certo, e nada vai para frente, porque você acha, porque você ouviu o Pablo Marçal falar, porque você ouviu o Paulo Vieira falar, porque você ouviu alguém que estava rodando o Reels falar: não, faz isso, investe nisso, coloca nisso, põe aqui, faz ali. E aí você fica: eu não sei nem o que fazer. Põe, eu vou investir, eu vou investir na bolsa agora. Rapaz, você não sabe nem nunca investiu uma bolsa na tua mulher, você vai investir na bolsa, irmão. O cara fica perdido. Há um caminho ao que o homem parece direito, mas o final dele é morte. Primeira coisa da bênção, sabe o que é? Direção divina. As suas 24 horas rendem, os teus 30 dias do mês rendem, os anos passam e você não perdeu anos. Quantos anos você já perdeu sem direção divina? Quantos anos você já perdeu por não ter a direção divina? E dentro da igreja. Como é que você está? Já sabe, esperando a... Primeira bênção é direção, visão. Saber o que você tem que fazer. Não ficar perdido. Todo mês, bate na trave todo mês. Eu não aguento mais ouvir gente batendo na trave todo mês. Pastor, quase vendi o apartamento. Pastor, quase fechei o negócio. Pastor, quase deu... Tem gente batendo na trave todo mês. Olha lá o Salmo 23. O Senhor é meu. O que pastor faz com as ovelhas, irmão? Nada me... Por que nada me faltará? Porque Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me, diga comigo, guia-me. A primeira bênção da bênção é ser guiado. Vai por aqui, vai por ali, segue por aqui, não vai por ali. Abre isso, fecha isso, construa isso. Pare, continue. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você agora entrar no carro e for para Juazeiro do Norte, eu vou de GPS e você vai sem GPS. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Tem gente que vai parar lá na Amazônia errado. Errei o caminho. Mas quem tem GPS, chega primeiro e não erra
E se erra, errinhos mínimos que você dá meia volta e entra de novo no caminho. Escute, Deus quer ser o teu GPS, Deus quer te guiar, Deus quer te dar um destino, Deus quer te dar vitória, Deus quer te prosperar, Deus quer mudar a sua vida. Aleluia! Diga comigo, ideias divinas são armas para a transferência sobrenatural de riqueza. Eu estava em Los Angeles, já contei essa história, vou contar de novo, que tem muito visitante que não escutou. Nós estávamos numa roda de conversa, tinha um cara lá que era, sei lá, para ele você não dava muita coisa. Californiano, sabe? Estilo assim, meio surfista, meio cabelinho comprido, assim, loirinho. E ele era milionário. Aí todo mundo estava curioso, né? A gente era uns missionários que estavam lá em Los Angeles, fazendo missões urbanas. A gente estava pregando para os moradores de rua na maior Cracolândia do mundo. A gente fala, pastor, foi para Los Angeles. Fui pregar na Cracolândia de Los Angeles. E aí, naquela conversa, o menino lá, rapaz novo, milionário. Como é que você ficou milionário? Ele disse, eu pedi para Deus uma ideia. E um dia eu sonhei com um brinquedo, acordei, desenhei o brinquedo, levei na China, fabriquei e fiquei milionário. Pim. Um dia Deus me deu uma ideia. Exousia School. Um dia Deus me deu uma ideia. Sanders. Um dia Deus me deu uma ideia. Arimateia. Diga comigo, ideias divinas são armas para transferência sobrenatural de riqueza. Irmão, o Espírito Santo é o nosso guia principal rumo à prosperidade sobrenatural. Ele vai te dar ideias, Ele vai te guiar, Ele vai fazer. Fique de pé nessa manhã, o louvor sobe aqui. A combinação entre direção divina, ideias divinas e favor divino faz você um fenômeno mundial. Diga comigo, ideias divinas. Aleluia. Olha só, essas três coisas, direção divina e favor divino. De novo, ideias divinas, direção divina, favor divino. Se você tiver essas três coisas, irmão, direção, ideias e favor. O que é o favor? É porque não deu tempo de eu pregar tudo hoje aqui. O que é o favor? Uma pessoa que nunca pisou nessa igreja. Quer dizer, pisou uma vez. Um dia eu estava chegando no meu dia do meu aniversário, em 2021, 22. Eu falei, Deus, eu queria comprar um carro para o meu pai. Nunca tinha comprado nenhum carro para mim, mas eu falei, Deus, eu quero comprar o carro do meu pai, um carro dos sonhos do meu pai. E aí eu estava dia 17 de julho, no shopping, eu e o reverendo Munguba, o pastor Munguba, e entra um Pix na minha conta e aparece uma notificação. 200 mil reais. Eu falei, favor divino, irmão. Uma pessoa que estava lá no Mato Grosso, que pisou nessa igreja uma vez, quis me dar esse presente. Favor divino. O que é favor divino? Aqui vinha nesse terreno, estava vazio. Eu ficava ali do outro lado orando. Esse aqui era um terreno
de brita, o Lucas Thiago limpou muito esse terreno. E eu falava, vou construir igreja ali. E vinham os construtores aqui. Pessoal de Balneário vinha negociar com o dono. Eu ficava vendo as conversas aqui e eu repreendia. Eu falei, Deus, esse terreno é meu. Eu via as conversas, eles ficavam aqui, vinham com os capacetes, furavam o solo, faziam leitura do solo, faziam mil coisas. Eu falei assim, não. Eu não tinha nenhum real para construir aqui. Quando eu falava para as pessoas, eu vou construir uma igreja aqui, minha esposa ficava assim meio que com vergonha, porque tinha 300 membros e não tinha nenhum rico na igreja, tinha R$0 na conta. Mas eu falava, eu vou construir uma igreja ali, vai ter 2 andares, vai ter uma galeria, vai caber mais de 1000 pessoas, vai ser maravilhosa, vai ser linda, vai ser toda insonorizada, vai ser com parede dupla, vamos alugar a casa de trás, vamos unir. Eu já tinha tudo aqui, a visão, só não tinha o dinheiro. Mas quem tem favor de Deus, quem tem direção divina, não precisa de dinheiro. O dinheiro é apenas o acréscimo. E aí um dia eu fui falar com o dono daqui. Falei, eu quero construir uma igreja ali. Vai ser a igreja mais bonita de Balneário. Vai ser o banheiro mais lindo. Quem já visitou outras vezes sabe que é verdade. Nosso banheiro, nossa igreja é linda. A igreja mais insonorizada. Eu falava tudo isso para ele. E eu vi ele negociando isso aqui com outros construtores. Aí um dia ele me procurou e disse assim, Medina, vamos fazer negócio? Eu falei, vamos. Eu não tinha nenhum real para construir nada. Ele falou assim, eu acabei de ganhar um dinheiro de uma herança. Você não quer que eu construa essa igreja para você? Eu fiquei meio assim, meio abobalhado, porque o dono do terreno estava querendo construir para mim. Você está entendendo? Ele é o dono do terreno e ele ofereceu construir para mim. Construo para você a tua igreja. Eu falei, amém. Não precisava. Aí ele falou assim, você faz o acabamento, eu faço a parte cinza. Eu falei, tá bom, então no aluguel você vai me cobrar metade do aluguel também. Vamos fazer a meia. Eu faço o acabamento, você faz a parte cinza, o aluguel é X, eu vou pagar metade do X. Ele falou, combinado. Nós pagamos de aluguel aqui, irmão, é um outdoor daqui do lado. Favor divino, eu construo para você. Favor, pessoas vão colocar empresa na sua mão. Favor, Deus vai te dar carro, casa, o que precisar. Favor. Você está lá suando, conquistando, e quem está com favor está recebendo de graça. E você, mas por que ele? Porque ele colocou o reino em primeiro lugar. Aplauda o Senhor Jesus hoje. Eu não procuro mais nada, irmão. As coisas vão chegando. Ontem, alguém falou para mim assim, pastor, o governo americano doava para as nações através do USAID, foi até um escândalo, e o Trump fechou a USAID, está fechando, e está transferindo todo esse valor, que são bilhões e bilhões de dólares, para outra instituição americana que chama City Hall, alguma coisa assim. E o meu amigo trabalha nisso. Ele ajuda a distribuir bilhões de dólares. O senhor não quer ir lá conhecer ele? Para abençoar a Sanders? Eu preparo o encontro. Eu estava no meio da pandemia lá do outro lado, estava pregando, e Deus falou assim, Marlon, Deus vai te entregar uma empresa. Ele nem estava no culto, ele estava na porta, ele não ouviu.
Aí chamaram ele. Você estava nesse dia? Quem estava nesse dia? Foram lá, pegaram o Marlon que estava na porta, trouxeram ele. Falei, Deus vai colocar uma empresa na tua mão. Pega a chave. Ele pegou a chave. No meio da pandemia. Na outra semana, o tio dele procurou ele. Falou assim, você não quer ser sócio da minha mecânica? A mecânica aqui, ó, na Oswaldo Reis, do lado da Kia, todas aquelas grandes empresas ali. Baita de uma oficina. Ele falou, eu quero. Ele falou, então você vai pagar tanto. Ele falou, não tem. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vem trabalhar, você recebe salário e você vira sócio de 30% da empresa. Na outra semana, ele estava desempregado num dia, e no outro dia ele era sócio de uma super empresa na Oswaldo Reis. Quem é fiel no pouco será colocado no... Ei, essa palavra é muito poderosa. Não é quem é fiel no pouco tem que conquistar o muito. Você vai ser Feche seus olhos. Fala com Deus. Senhor, eu quero te buscar como minha prioridade. Eu quero que o reino seja a minha prioridade. Eu quero que o Senhor confie em mim, Senhor. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Fala com Deus. Deus está restaurando os teus. Restaura o teu coração com Deus. E a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você escute esse testemunho do Douglas. Esse dia a gente estava num churrasco e você me deu um testemunho de como Deus transformou sua vida financeira e está transformando. Conte o testemunho para os irmãos. Amém. Shalom, igreja. Eu estou aqui na família há mais ou menos 1 ano e meio e dos pontos fortes, o apóstolo, é quando o Senhor fala assim, crê nos profetas e prosperareis, né? Então, desde quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender isso, comecei a entender sobre a semeadura, comecei a entender sobre a primícia que eu não conhecia. E eu cheguei aqui, eu trabalhava como carpinteiro. Talvez, se alguém trabalha aqui como carpinteiro sabe, ou já trabalhou, trabalha na construção civil, sabe o quanto que é dolorido você trabalhar no sol, no relento, né, queimando o pescoço. Chega em casa, tem alguns irmãos que eu conheço que é carpinteiro, ele está até sorrindo para mim aqui, sabe o que eu estou falando. E só que eu vi o apóstolo falar da prosperidade, eu falei, Deus, eu estou debaixo das 50 nações, eu sou filho dessa casa, eu estou debaixo das 50 nações, eu quero ser um dos pilares financeiros. E teve um dia que eu fiz uma cirurgia da apendicite, e daí eu tive que ficar encostado. Falei, eu ganhava R$4.000, e esses 2 meses que eu fiquei encostado, eu ganhei R$1.500. Falei, Deus, eu vou morrer de fome, ganhando R$1.500. Aí eu estava vendo, o senhor estava em São Paulo com o Samuel, e falando sobre o curso dele, sobre impossível permanecer pobre. Aí eu falei, eu preciso fazer esse curso, eu não aguento mais ser pobre, não aguento mais. Tem alguém que não aguenta mais ser pobre? Então faça o que ele fez, preste atenção no que ele fez. Aí eu estava protelando, teve um dia que eu falei, vou falar com ele, não falei num culto. No outro dia, com o Samuel. Falei, no outro dia eu vou falar com ele. Lembrando que o Samuel prosperou muito por causa dos princípios financeiros dessa igreja. Sim. Aí
Teve um dia que a minha esposa só faltou me pegar no braço. Hoje tu vai falar com ele. E eu esperei ele na descida ali, ó. Falei, parei na frente dele, ele não tinha nem lugar para descer na escada ali. Ele estava cantando. Falei, eu não aguento mais ser pobre, me ajuda. E ele falou, um dia eu tive essa mesma fala. Falei, me ajuda. Ele me trouxe para proteção veicular. Só que daí ele falou, tem que seguir princípios, né? Semeadura. Então ele te ensinou a ser fiel a Deus. Me ensinou. Te ensinou a colocar o reino em primeiro lugar. Me ensinou. E em novembro, foi em novembro, de outubro para novembro. Quando eu recebi minha comissão, eu recebi 3 Peraí, mas o que você fez antes? Eu fiz uma semeadura. De quanto? R$100. O que você falou para Deus? Você pegou o envelope verde. Cadê? Tem envelope verde aí, não? Você usou esse envelope verde e colocou R$100. Dá um aqui. É isso? Sim. Primeira coisa que você fez? Eu peguei o envelope. Foi R$100. A minha esposa em casa falou. Daí eu ganhei R$3.000 em novembro. Daí a minha esposa, quanto que nós queremos ganhar em dezembro? Eu falei, R$10.000, né? Falei, vamos botar. E eu também. Você ganhou 3 mil de comissão e queria ganhar 10 no outro mês. No outro mês. É ousadia. E daí ela o que você fez para ganhar isso? Ela falou, amor, vamos fazer uma semeadura. Eu falei, vamos. Ela chegou no culto, por isso que a esposa sabe é dificular, né? Glória a Deus. Aí ela, vamos fazer a semeadura? Eu falei, vamos. De quanto? Aí, de R$100. Para ganhar R$10.000. Para ganhar 10 mil. Aí ela falou, aí eu falei, quanto que tu quer ganhar, amor? Mas além disso, dízimo, primícia, tudo certinho? Sim, tudo certinho. É o primeiro, apóstolo. Hoje cai eu tenho um envelope do dízimo e da primícia em casa. Quando cai o dinheiro na conta, a primeira coisa que eu faço, eu estou na rua, se eu estou no carro, caiu na conta, a primeira coisa que eu faço é o dízimo e a primícia. Você faz isso o quê? A primeira coisa. Como? A primícia e o dízimo. A primeira coisa. É o primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando você põe o reino em primeiro lugar, você vira prioridade de Deus. Aí você queria ganhar 10 mil. Queria ganhar 10 mil. E deu, além do dízimo, a primícia, a oferta, você colocou R$100. Semeadura. Falei, vamos lá fazer semeadura. E como é que foi dezembro? E, assim, começou daí cara, eu quero fazer um seguro contigo aí. Eu falei, vamos lá. Daí eu ganho 20% do que ele paga mensal, né? Daí ele falou, não, eu tenho um desconto aí. Eu falei, não consigo fazer um desconto pra você, porque tu já vai pagar mensal, né? Ele falou, não, eu vou pagar as 12. Adiantado. Uma vez só. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele tinha 2 veículos. Eu falei, ele vai fazer de um só. Ele fez dos 2 veículos. Adiantado. Pagou 12 meses de 2 caminhões, adiantado. 2 carros. 2 carros. Isso, pagou adiantado. Aí, quando chegou, não tinha finalizado o mês ainda, já tinha batido a meta. 10 mil. De 10 mil. A gente recebeu em dezembro, dia 15 de dezembro, de Natal, recebemos 10.900 e alguma coisinha, né? E desde lá, só vem crescendo, né? Gente, eu nunca vivi o que eu estou vivendo Mas hoje. em setembro tu tinha ganhado 1.500. Não, em setembro tinha ganhado 1.500 e em novembro ganhei 3 mil. E aí você foi para 10 mil? 10 mil. Meu Deus. E de lá para cá? Só que daí teve um dia que eu falei pro senhor aqui, o senhor lá perto da bateria, o senhor falou assim pra mim, impossível dar errado. Depois daquele dia eu comecei a orar assim, eu falei, senhor, o apóstolo, o homem de Deus, meu pai, está debaixo das 50 nações e eu estou debaixo dessa cobertura. Ele falou que é impossível dar errado. Então o senhor honra ele, o senhor honra a mim também. E eu debaixo da tua palavra. Aí agora nessa última despedida do pastor Ricardo, o senhor falou para mim, eu falei para o senhor quanto que eu queria ganhar até o final do ano. Aí o senhor apertou a minha mão e falou assim, está selado. E eu peguei essa palavra para mim. Essa semana agora a gente fechou um contrato com um cara que tem uma frota lá do Mato Grosso. Então eu entrei no Mato Grosso já. Esse cara, ele tem mais de 60 caminhões, fechou 7 comigo já, 7 caminhões. Falou, Douglas, eu tô te conhecendo. 7 para conhecer. 7 para conhecer. Eu tô te conhecendo, já me apresentou um outro que tem mais uma frota de 300 e o outro que tem mais uma outra frota. Então o negócio... Por favor. Por favor. E você tem vendedores debaixo de você? Não, ainda não. Eu tenho
a minha sócia, que trabalha junto comigo, ela preenche os contratos, ela envia os tons. Eu só vendo e ela está comigo. Aí teve um dia que eu falei para ela, eu não vou te dar salário, eu vou te honrar, eu vou honrar. E quando ela entrou no negócio e eu comecei a honrar ela, o favor veio mais ainda. O favor de Deus veio. Quando a gente não tranca o canal para nossa esposa, o favor veio do céu. O que eu estou vivendo aqui na família do reino, eu nunca vivi antes. Tu estava ganhando 1.500. Tu já deu dízimo mais de 1.500? Já dei. Só que assim, hoje eu estou fazendo a semeadura. Eu vou fazer uma semeadura hoje, inclusive. O meu propósito, apóstolo, além do dízimo e da primícia, eu quero todo o culto. Eu tenho falado isso aí. Eu quero todo o culto ofertar R$1.000, todo o culto. Todos os cultos? Todos os cultos, fazer uma oferta de R$1.000. Não fazer uma oferta menos de R$1.000. Além do dízimo e da primícia. É isso que está no meu coração. Hoje, a gente está fazendo uma semeadura de R$100. Mas eu quero fazer ofertas de R$1.000. É isso que está no nosso coração. E a nossa oração nesses dias é: Senhor, o Senhor falou ali sobre orar por mim, né? A minha filha de 8 anos, todo dia, no almoço, ela fala: Senhor, abençoa o nosso apóstolo, nosso pai espiritual, a nossa mãe espiritual. E nós estamos falando que nós queremos que o Senhor aumente o nosso dízimo e a nossa oferta. Fala, Deus, Senhor, aumenta o meu dízimo. Aumenta o meu dízimo. Em vez de você orar para ganhar mais dinheiro por mês, aumenta meu dízimo, aumenta a minha primícia. Amém? Amém.